Nós estamos hoje, eu estou fazendo aqui uma abertura desse mês, que já está aqui o tema, né? A centralidade da palavra. Vocês receberam um cartãozinho aí, todo mundo recebeu? E o boletim saiu do forno essa semana, ó, está cheirando ainda, está fresquinho aqui. Cuida disso, põe na sua Bíblia. É um privilégio a gente saber as outras pregações. Estamos aí preparando uma festança, uma festa maravilhosa. Afinal, 35 anos de existência merece uma celebração especial, não é verdade? Aí nós convidamos o pastor Armando Bispo. Foi tão difícil conseguir esse homem, há anos que a gente tenta. Já conseguimos o José Edson, que é o parceiro dele na equipe pastoral. Conseguimos músicos lá, já trouxemos 2 Daniéis, né? O Almeida e o Costa. E agora vamos trazer o pastor titular lá, Armando Bispo. Tenho ouvido muito, ele inspira muito a gente, inspira outros pastores. E chegue cedo, porque a gente está divulgando também para outros lugares. Não vai caber aqui. É por isso que a gente conseguiu também um espaço de uma igreja lá em Pirajussara. Apareceu o endereço. Nos próximos domingos a gente vai avisar, mas já fique antenado, não vai ser aqui. Ué, não cabe, gente. Não cabe. Uma vez que a gente alugou o SEMU, em Taboão da Serra, lotou aquele lugar lá, não é? Mais de 850 pessoas. Então, não vai caber, já de antemão, a gente está avisando para você, prepare-se para aquele dia lá, o último domingo do mês. Nós vamos ter o pastor Armando de manhã, uma cantora também, que já foi falada aí, Jeane Mascarenhas, e à noite o Tiago Grulha, também para estar conosco, ok? Vamos então falar sobre o tema de hoje, a centralidade da palavra para o cristão. Para mim, a centralidade da Bíblia é para mim e para você. Eu quero te convidar para a gente abrir 2 Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Enquanto isso, vão posicionando, por favor, os slides aí. 2 Timóteo, capítulo 3. Vai ser um mês muito abençoado, não é, Josué? Domingo que vem. Convidamos o André Santana, nosso queridão André, aquele barulhento, vai estar aqui no dia 21 de outubro. Bênção de Deus, não é? A gente revê o André, dá um abraço nele. Ele também vai falar domingo antes do aniversário, dia 21. Estão conseguindo aí? Acharam a Bíblia? 2 Timóteo 3. Eu falei do 14 a 17, está ali na lousa, na tela, né? Vamos ler, gente. Quanto a você, porém, permaneça. Guarde essa palavra. Nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Não só aprendeu, mas tem o quê? Convicção. Arraigada no coração. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, capaz e plenamente preparado para toda boa obra. Que passagem maravilhosa. É um texto clássico da autoridade das Escrituras Sagradas. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo. Apesar de ter sido nutrido desde criança pelos pais, a avó dele, uma senhora muito conhecida, Dona Lloyd, e a mãe, Dona Eunice, participaram desde bebezinho da formação desse garoto. É por isso que ele fala, desde criança, você sabe as sagradas letras. Vocês viram os pequeninos nossos aqui? Graças a Deus pelos professores, eles ajudam, eles estão ensinando, não estão lá só passando o tempo, estão ensinando vida para nossos filhos. Somos devedores a eles, precisamos ser gratos. Não são os responsáveis. Quem são os responsáveis? Você, pai e mãe.
E você não pode transferir para eles. Não adianta aprender a Bíblia só de domingo. Tem que ser na sua vivência, no seu andar com Deus, e passar e compartilhar conforme Deuteronômio capítulo 6, ao levantar e ao deitar, instruindo, preparando-os para a vida. É nossa responsabilidade de pais. E aqui Timóteo é exortado a permanecer naquilo que aprendeu, e das quais tem convicção. Será que à medida que o tempo passa, nós formatamos, firmamos dentro de nós convicções fortes da Bíblia? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Para começar, se a gente não lê, como é que vai firmar a convicção? Se depender só de culto. Se depender só de uma leitura superficial e rasa de vez em quando que a gente lê. Uma vez por semana, 2. Teve um dia à noite que eu passei uma vergonha aqui. Eu perguntei à noite, quem é que lê a Bíblia aqui? A Bíblia na sequência. Umas 20 pessoas levantaram a mão. Depois alguns até falaram para mim, pastor, eu não consigo ler na sequência, mas eu leio um livro, leio outro. Então talvez a minha pergunta também foi mal formulada, não é? Eu perguntei quem está lendo na sequência. Mas eu esperava que fosse mais do que 20. Eu nem vou perguntar agora, porque senão vou envergonhar vocês. Aí uns falam assim, ufa. Nós temos um tesouro, nós temos um manual de instrução, por isso que o tema de hoje é a Bíblia como a centralidade da nossa vida, é uma bússola. Só espero que não sejam só palavras isso aqui. É um manual de salvação. Fala que a Bíblia não é só um manual de salvação que fala sobre a salvação, mas manual que dá sabedoria. Ele está falando aqui não só de salvação, mas torná-lo sábio, equilibrado, ajuizado. Que maravilha a palavra de Deus. E o contexto aqui, no capítulo 3:1, é de últimos dias, irmãos, de tempos difíceis. É aquela passagem que fala que as pessoas vão perder o afeto natural, as pessoas vão se tornar selvagens, implacáveis, duras, frias. O aumento da maldade no mundo, as pessoas vão perdendo a sensibilidade uns com os outros. É nesse contexto aqui que a palavra tem que ser guardada no nosso coração. Parece que a gente está vivendo isso, que na tradução literal de tempos selvagens, tempos difíceis, é tempos selvagens. Você tem percebido como as pessoas estão cada vez mais agressivas? A frieza está tomando conta? E no capítulo 4, nesse contexto também, fala de falsos mestres. Então esse texto aqui, ele está falando o que não muda em tempos de tanta mudança. Porque no capítulo 4 ele fala, pregue a palavra. Esteja preparado. A tempo e fora de tempo. Eu estou no 4:2. Corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. É um tempo que exige de cada cristão. Aí, será que você pensa assim, está falando só para Timóteo? E eu? Pois é para você. Você é Timóteo. E você, um nome feminino aí, qual seria o nome feminino? Você, Eunice, você, Dona Lloyd, é para você. É para você, jovem, rapaz e moça. Então, todo cristão recebeu o manual da vida, as Escrituras, a fim de ser equipado para toda boa obra. Vamos ler juntos isso aqui? Todo cristão recebeu o manual da vida, as Escrituras, a fim de ser equipado para toda boa obra. O propósito das Escrituras não é ensinar sobre ciência, não é para ensinar sobre biologia, sobre química. O homem pode descobrir essas verdades através de investigações científicas. Deus já nos deu capacidade para isso. Mas a Bíblia tem um valor especial porque ela ensina sobre a salvação. Ela fala sobre a nossa ruptura com Deus desde a criação, a desconexão com Deus, criada à imagem de Deus. A Bíblia fala sobre essa queda através da desobediência, fala de um juízo futuro, fala do permanente amor de Deus a despeito da nossa rebelião, fala sobre o eterno plano de Deus para nos salvar, fala de um pacto da graça com o povo escolhido, fala da vinda de Cristo, fala que ele veio morrer na cruz para perdoar, tirar nossa culpa, fala que enviou o Espírito Santo, inaugurou a igreja e inaugurou o começo da vinda de Jesus Cristo. Amém? A essência da Bíblia é essa mensagem.
suficiente para nós. Todo cristão tem capacidade de ler a Bíblia e entendê-la. Eu já conheci 2 senhoras idosas que foram alfabetizadas através da leitura da Bíblia. Você pode entender a Bíblia. Deus quis comunicar conosco e fez isso através de um livro. Agora, 1 Coríntios fala, 2,14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas são percebidas, são discernidas de que maneira? Espiritualmente. Então, quando você lê a Bíblia e entende como alimento, não é sua capacidade intelectual mental, é porque o Espírito Santo chegou em você, você era cego, não conseguia, por isso que o salmista fala, no Salmo 19, desvenda meus olhos. Tire a trava dos meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua criação. As maravilhas da tua palavra. Pode ser que você não tenha apego pela Bíblia, porque você nunca nasceu de novo. Você é um homem natural. O homem natural, ele trata a Bíblia como se fosse um livro comum. Um livro da história. Um livro interessante, mas não alimento para você. E o propósito da Bíblia é ser alimento. Por isso que o salmista, Salmo 19, fala, como eu amo a tua lei. Como eu amo a tua palavra. Para mim, ela é melhor do que o mel mais saboroso, mais fino, mais delicado. Eu amo a tua lei. Como seria bom se nós fôssemos um povo conhecido por um povo que ama a Bíblia. Eu amo essa Bíblia. Tem gente que fica beijando boca de cachorro, por que eu não posso beijar minha Bíblia? Mas não a idolatro. É uma Bíblia, é uma palavra especial por Deus, mas não é para não sermos bibliólatras, sermos adoradores do livro, como se o livro fosse místico e o livro aberto expulsa demônio, expulsa mal-olhado, expulsa olho gordo. O poder da Bíblia está na sua dinâmica em conexão e em interação com a gente. Esse é o poder da palavra de Deus. À medida que eu a leio, ela vai mudando minha vida, mudando minha percepção de mundo. Por isso a Bíblia como centro da nossa vida. Eu já falei aqui no passado, vou repetir, né? Eu sou um crente à moda antiga, do tipo que ainda lê a Bíblia, apesar dos novos tempos e da era digital. Eu não deixo de fazer a minha devocional. Uma pessoa lembrou. E o mundo está conspirando para você não ler nada. Nada. Leitores superficiais. Mal, Facebook, WhatsApp, leitores superficiais. Mas está aqui um livro, eu fico pensando assim, depois que você morrer, vamos supor aqui, hipoteticamente, que Deus fala assim, filho, você leu a minha palavra? Aí você falar, de vez em quando eu cheirava. Lia tão rápido, parece um cheiro na Bíblia. Porque tem cristão assim, parece que cheira, só abre de domingo. E Deus nos deu uma carta. Imagine uma carta de amor, de uma pessoa que você se apaixonou por ela. Você se apaixonou por aquela pessoa, seu namorado, seu marido, que se tornou, e te mandou uma carta para você. Aí você lê só um pedacinho daquela carta. Você faria isso? A Bíblia é uma carta de amor. Escrita por 40 autores diferentes no prazo de 1.600 anos. Mas há uma conexão, há uma ligação entre um texto que a Bíblia não se contradiz. Que é um só autor, apesar de vários escritores. Que livro maravilhoso. Qual é a importância desse manual de instrução? Qual é a importância da Bíblia na minha vida e na sua vida? Ela é mais importante do que a Constituição Federal do Brasil. Você sabia disso? Todo país precisa de uma Constituição, de leis para serem seguidas. A Bíblia é mais importante do que a Constituição Federal.
Porque se entrar alguém da direita, ou se entrar alguém da esquerda, que tomar conta do nosso país e criar leis que nos obriguem a sermos contrários aos ensinos da Bíblia, aí é que o bicho vai pegar. Porque nessa hora vai mostrar se a Bíblia é o centro da sua vida ou se é a plataforma política da pessoa que você vai votar. Homens, no começo do Novo Testamento, foram açoitados e proibidos, açoitados nas costas, surrados. Lá em Atos 4, você vê isso. Eles foram proibidos de pronunciar o nome Jesus na cidade. Abrir a boca, açoite, prisão, tortura. Por muitos anos isso aconteceu. Até o século IV, começo do século IV. Lá no capítulo 4, depois que eles foram açoitados, sangrando, sob ameaça, você deve ter lido essa passagem, eles responderam a seus açoitadores: vocês acham que nós vamos obedecer mais aos homens do que a Deus? Aí surgiu nessa máxima: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que vem açoite, que vem a prisão, que vem a morte. Estamos acima. Estamos na esfera do reino de Deus que está acima do reino dos homens. Esse tipo de convicção que a gente precisa ter, porque se o bicho pegar, vai se conhecer quem é crente de verdade ou quem é só curioso, observador, meia boca, em cima do muro, não está nem aí, para cima e para baixo. Então a Bíblia deve ser o centro da nossa existência. E nesse texto aqui, nós vimos, à noite eu vou ter um pouco mais de tempo, vou desenvolver mais, a sua origem, né, a origem divina, sua utilidade é nos transformar, mudar nosso coração, e seu propósito é nos capacitar para toda boa obra. Sua origem é divina. Homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Nesse texto que nós lemos, fala que toda a Escritura é inspirada. É como se Deus... A palavra inspiração tem o sentido de que soprar, respirar, Deus soprando no ouvido do escritor bíblico para que ele escrevesse aquilo que Deus queria, não o que ele queria. É tanto assim que nos registros da Bíblia, o camarada fala até do pecado dele, porque se ele fosse escrever sem Deus conduzi-lo, ele até omitiria informações sobre ele próprio. Então a Bíblia é um livro de autoridade. O que tem a favor da Bíblia? As reivindicações dos seus autores falam que é a palavra de Deus. O testemunho de Jesus sobre as Escrituras. O próprio Jesus reconheceu a autoridade da Bíblia. As evidências da arqueologia. A arqueologia nunca contrariou as informações, cidades, dados históricos, povos. Nunca contrariou os escritos da Bíblia. A eficácia da sua doutrina na nossa vida. Pessoas foram transformadas pela palavra de Deus. Já é um testemunho do poder dessa palavra. O seu alvo, que é dar glória a Deus. As profecias que já se cumpriram autenticam a autoridade da Bíblia. Nesse pensamento do Hernandes aqui, a palavra, a Bíblia, não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas uma dentre as regras de fé e prática, mas a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é suficiente. Não precisamos de revelações novas. Não precisamos de profetas que têm revelações nos dias de hoje falando que está faltando alguma coisa na Bíblia. A Bíblia se garante. Ela é única, ela é suficiente para nós. A Bíblia também é útil. Sua utilidade é útil para quê? Para o ensino. A Bíblia nos educa. Desde criança, Timóteo foi educado. A palavra ensino tem o sentido de uma palavra que se chama didascalia, que vem da palavra didática. A Bíblia, ela tem um ensino, é Deus, o pedagogo divino, nos ensinando no caminho em que nós devemos andar. A Bíblia é tão proveitosa porque fala para andar em sabedoria do que andar na insensatez. Nos ensina como podemos ser eficientes na vida profissional. A Bíblia fala como termos um relacionamento marido e esposa, sexualidade saudável, bons cidadãos, não apenas votar, mas sermos bons cidadãos.
A Bíblia fala até a verdadeira alegria, a paz, a gentileza, a paciência, a bondade, a amabilidade, autocontrole, ensina sobre o céu e o inferno, vida presente, como ser bem-sucedido conforme o padrão de Deus. A Bíblia também é útil para nos repreender. O que quer dizer isso? Chamar nossa atenção. A Bíblia é como um árbitro que fala, apita, dá aquele apito, opa, aí você para e você é repreendido pela palavra de Deus. É um chamamento enérgico. Nós precisamos de repreensão. Põe isso na sua cabeça. Se nós fôssemos deixados para seguir os desejos do nosso coração, nós faríamos loucuras mil. Então você precisa de seu pai e sua mãe, garoto, para pôr limite na sua vida. O marido precisa da esposa para chamar a atenção, fazer observações, cuidado com isso, cuidado com aquilo. O marido também com a esposa. São freios, breques. Precisamos de autoridades para colocar limite na nossa vida. Precisamos da igreja. Sabia que a igreja também é um fator restringidor? Você vai fazer uma besteira e você fala, eita, eu faço parte de um povo, eu represento aquele povo. Então, a Bíblia usa. Talvez você seja repreendido num culto, ouvindo uma pregação. Você está lendo a Bíblia ali, aí você fala, puxa vida, eu estou sendo descuidado aqui com a minha boca, por exemplo. A Bíblia te repreende. Quando um amigo chama a sua atenção, às vezes o próprio Espírito faz um download de uma verdade que você aprendeu, né? E chama a sua atenção, dá aquele cutucão, você entristece o Espírito, aí pede perdão. Então ela é útil, não só para repreensão, que é apontar o erro, mas para mostrar o caminho certo. É útil para correção. Por exemplo, quando a Bíblia fala não furte mais, não é só para não furtar, Efésios 4, 28. Não é só para você subtrair. Fala agora para você somar. Antes trabalhe para repartir com quem precisa. Então ela nos repreende para não fazer uma coisa e depois para fazer outra. Por exemplo, não saia da vossa boca nenhuma palavra feia. Não está falando só de palavrão, não. É palavra desnecessária, palavra ruim. Palavra que dá um mal-estar. É como um mosquito que cai no leite, né? Dá um mal-estar aquilo ali. Ela fala não só para não fazer, mas fala para como fazer. Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas somente a que promova graça. Que promova o quê? Edificação. Então a Bíblia corrige a gente. Ela nos ensina. Toda a Escritura também é útil para instrução na justiça. É uma academia, é um ginásio, são exercícios que a palavra de Deus vai trabalhando no nosso caráter, uma mudança de mente. Não vos conformeis com este mundo. É um processo, Romanos 12, 2, é uma metamorfose, a gente pensa na lagarta para a borboleta, a gente está nesse processo e devemos ter mais vida de borboleta do que de lagarta. Lagarta come coisa estragada e rasteja, sujeira e tudo mais, e a borboleta já tem uma outra qualidade de vida, não é verdade? Então a Bíblia se propõe a nos treinar para a gente ter vida de águia e não de galinha, do mato, galinha, e sim vida alta. E a Bíblia também nos dá essa capacidade, você se enxerga mais profundamente quando se olha na Bíblia do que quando se olha no espelho, porque o espelho você vê a sua aparência, e a Bíblia vai fundo lá no nosso íntimo. Seu propósito é capacitar-nos para toda boa obra. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas Deus nos instrui para sermos pessoas do bem, para sermos distinguidos, conforme Tito capítulo 3, na prática do bem nas boas obras. Infelizmente, a gente tem perdido isso. Temos sido muitos cristãos teóricos, temos tido uma boa teologia, bom ensino, mas infelizmente, em tantas áreas nós não nos envolvemos, né? Mesmo na igreja, poucos fazem o trabalho de muitos. E aqui o propósito de Deus é capacitar você, homem e mulher. Você pode ser útil lá no seu trabalho, você fazer algo mais em nome de Jesus Cristo. Não apenas fazer a sua agenda de trabalho, mas você ser instrumento de Deus, de ser porta-voz de Deus, de participar. Obras sociais, esse testemunho que nós ouvimos aqui. Deus tem um lugar, um momento, uma esfera de ação para você atuar. Por último, meus irmãos, a Bíblia
é útil para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, é um treinamento para nós, é um instrumento limpo, precioso, nas mãos de Deus, para cumprir o propósito em nossa vida. Então, diante de tudo isso, como é que você pode deixar de ler a Bíblia?